Boa tarde, galerinha. Vamos lá para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de redação. Nós vamos trabalhar coerência, coesão, os textos narrativos e nós vamos focar no gênero conto. Primeiro, o que é coesão? Eu tenho que saber o que é coesão. Coesão, gente, é aquilo que eu estava falando para vocês sempre. Que eu tenho que saber bem o pronome pessoal do caso reto, eu tenho que saber o pronome oblíquo, possessivo, demonstrativo, saber bem o sujeito, saber bem a gramática, para que eu possa ter um texto bem coeso. A coesão é resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos de um texto. Ela colabora com a organização e ocorre por meio das palavras chamadas conectivos. Lembra de eu falar para vocês? Preposição, conjunção. E nós temos, que é de fundamental importância para nós aqui, que é os pronomes, que vão nos ajudar a não cometer ambiguidade, ou seja, uma repetição desnecessária de uma mesma palavra, não é isso? A coesão ela pode ser definida através de dois mecanismos, que é a anáfora e a catáfora. Anáfora e catáfora se refere à informação expressa no texto. Por esse motivo são qualificadas endofóricas, que não vai fazer diferença esse nome para vocês agora, não é isso? O importante nós temos que focar na anáfora e na catáfora. A anáfora retoma o componente, como nós vamos ver seguidamente. A catáfora antecipa, contribuindo à ligação com harmonia, que vai facilitar que o nosso leitor esteja lendo e gostando do que está vendo, não é isso? O que é importante é que o leitor goste, que sinta prazer na leitura. Os termos de anáfora ou anafóricos. Um anafórico faz a referência a um termo antecedente, retomando um termo anterior usado no discurso. Exemplo: a Yara saiu de casa. Ouvi-a chorar muito. Tá? O pronome oblíquo é um pronome anafórico porque faz referência a Yara anteriormente. Esse é a utilização correta do pronome oblíquo. Outro exemplo, agora do pronome pessoal do caso reto. A veterinária já vacinou 40 cães hoje. Ela está cansada. Eu usei o pronome ela, que é a terceira pessoa do singular. Então é o pronome pessoal do caso reto, tá? Agora nós temos alguns outros exemplos, né? Ontem encontrei a minha antiga vizinha, disse-lhe que para ela passar lá em casa. Esses são alguns. Lembrando a vocês, gente, que eu vou estar sempre usando, eu posso usar também o pronome demonstrativo e o possessivo, né? Eu vou mostrar um exemplo, inclusive está na apostila que eu postei para vocês. Luiz e Mariana sempre foram adversários no handball. Apesar disso, pronome demonstrativo. Eu posso ter também a substituição por substantivo. A minha vizinha tem duas filhas, mas a mais velha, eu usei o que? Um substantivo. Se eu falo, ontem vimos um pavão ou animal, então isso aí é o que? Substantivo. Falei sobre esse assunto com Paula e Mariana. A primeira concordou comigo, mas a segunda disse que não. Aí eu usei numeral. Então, vai depender do que? Da sua organização de texto e vai depender de como você vai falar. Depois eu tenho a coerência, que é outro fator importantíssimo que eu falo muito para vocês. Eu tenho que sempre pôr bem claro o texto, fazer um texto bem claro, bem limpo, dominar o conteúdo com bastante leitura, gente. Quem não lê, não escreve. Você tem que focar nisso. Quem não lê, não escreve, tá? Para me ter coerência de um texto, é necessário uma boa leitura. Por quê? Porque eu tenho algumas regrinhas básicas.
um conjunto de conhecimento adquirido. Se eu não tiver esse conjunto de conhecimento adquirido, eu jamais vou poder falar sobre o assunto. Só fala de um assunto quem conhece o assunto. Quem não conhece o assunto, quem não domina o assunto, não deve jamais falar sobre ele. Por quê? O menos sempre é mais. Depois eu tenho os fatores de contextualização. Exemplo, falar coisas desnecessárias. O Brasil foi descoberto por Portugal. Precisa disso? Não, porque você já estudou história, todo mundo que mora no Brasil conhece, sabe da colonização, então vou falar coisas desnecessárias. Outro fator que é muito importante, né, são as inferências. O que são essas inferências, gente? Seria usar o substantivo quando ele for necessário. Por exemplo, fui à loja, comprei, saí satisfeita. Comprei o quê? Se eu não coloco o que eu comprei, você não vai saber, ué. Foi à loja, comprou o quê? Outro detalhe, está marcado para 10 horas. Tchau. Ué, o que está marcado para 10 horas? Como é que eu vou chegar lá se está marcado para 10 horas? Então eu tenho que ter clareza, né? Muita clareza. Então o tema que nós vamos estudar esse bimestre vai ser coerência, coesão. Nós vamos trabalhar, se Deus quiser, essa pandemia vai passar rapidinha, com a graça de Deus. Nós vamos estar em sala, vamos estar trabalhando nossos conteúdos. Força aí, coleguinhas. Outro detalhe, nós vamos entrar agora no gênero conto. Eu já falei para vocês do conto, as características dos contos. O conto é uma narrativa curta, tá? E obedece a seguinte estrutura. Eu vou falar bem rapidinho sobre ele. Há poucos personagens, nunca analisados profundamente. Acontecimentos breves, sem complicações no enredo, você tem que adentrar isso. Apenas um clímax, na qual a tensão da história atinge o auge. No conto, tempo e espaço são elementos secundários, podendo até deixar de existir. Além disso, os próprios acontecimentos podem ser dispensáveis. É essencial estar no ar a atmosfera do mistério, o estilo de narrar, nunca deixar claro, sabe? Sempre aquela dúvida para o leitor. O leitor tem que sempre ter dúvida do que falou. Gente, legal. Na próxima aula nós teremos a aula de literatura. Brigadão, valeu e olha, fiquem em casa. Beijinho.